A IA é uma ferramenta e ela indica que o mundo cada vez mais vai precisar de outros métodos de educação, mas ela não tem maturidade, pelo menos por enquanto. Teu engenheiro eu posso comprar e vir para cá, enquanto o varejo não sabe o que fazer com giro de estoque, não sabe o que fazer com turnover de vendedor, não sabe o que fazer porque é muito canal sendo ativado diariamente. Principalmente quando você usa IA gratuita, se você não desabilitar o modo aprender, corre o risco daquilo se tornar público com outro dado confidencial. Então, não... A própria IA desce esses insights de ativos, inativos, em risco. Então tem os clientes VIPs. Os clientes VIPs, a própria IA, ela cria as automações automáticas, por exemplo, disparar para o gestor de conta. Só que ainda existe a resistência de falar, tá, mas peraí, a ferramenta não deveria... Eu falei, não deveria nada, nem continua, porque eu sabia que eles iam querer passar por representante. Eu falei, isso é uma ferramenta da indústria. Da indústria. A indústria gestão tem... é tua, não é do representante. Viu, gente? Não é eu falando, quarta esse tema. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindo, Jack. A gente não conversou hoje, né? Meu Deus, eu não aguento mais andar de carro, cara. Ah, tá louco. Eu falei, não chega nunca. Então, gente, estamos para mais uma gravação de um Apocast, não mudamos o nome ainda. Hoje com o Marcelo, vamos falar sobre um dos desafios que eu queria principalmente falar contigo é sobre a dificuldade dos conselhos em enxergar a inovação de forma rápida. Porque quando o número chega lá da ponta para o conselho analisar, o número já mudou. Certo. Na maioria dos casos, principalmente nas velocidades com que as coisas acontecem hoje em dia. Então, Marcelo, seja muito bem-vindo a... Eu que agradeço aqui o convite de participar desse cast. Eu vejo que esse assunto é um assunto que eu gosto muito. Eu agradeço por trazê-lo, né? Transformação digital, principalmente, uso de IA, etc. Porque, até me apresentando um pouco, né, Eduardo, eu nasci numa época em que estava formando essa visão de, antigamente chamava CPD, né, que hoje já é consolidado como TI, né? E o que aconteceu? Eu entrei justamente para fazer uma transformação digital desde o meu tempo de estagiário. Então, foi a implantação de CAD. Era prancheta, virou CAD, e isso faz com que, desde o meu início, eu fosse uma pessoa da área digital, certo? E aí eu fui desenvolvedor de software para a indústria, desenvolvedor de engenharia, né? Então eram cálculos bem sofisticados, né? E isso me acompanha o resto da vida. O que aconteceu? Eu sempre estive atualizado, então hoje, como eu estou numa posição de conselho, né, eu tenho isso como uma das questões mais importantes. Foi um privilégio, foi muita sorte eu ter entrado numa empresa tão avançada, né, que no caso era a MWM, uma empresa fundada pelo Carl Benz, né, que já tinha, naquela época, quase já um século de existência. Então, lógico, ela estava muito à frente do seu tempo. Então, isso perdurou pela minha vida, a questão de ter inovação e estar atualizado. Realmente, para os conselhos, o que nós enxergamos, né, que precisa ter essa visão muito mais atualizada para justamente ter dados rapidamente. E outra, você enxergar o futuro com mais clareza, fazer uma gestão de planejamento estratégico, gestão de risco, sabe, que envolva vários cenários. E porque o que se percebe é que o mundo é muito imprevisível. Você tem uma direção, você sabe, por exemplo, o que você quer, às vezes não sabe, mas o fato é que aquilo que você planejou pode ter que ser executado de uma forma completamente diferente no dia que nasceu, porque semana seguinte aconteceu ou uma mudança de taxação, uma nova legislação, alguma coisa imprevista. Então, o que você tem que fazer é ser rapidamente adaptável. Certo. E qual que é a tua visão? Porque aí entra a característica clássica da indústria, que é uma das coisas que a gente bate muito e acredito, não sei eu se é a resposta certa ou não, que é muito focado em produto. E aí a gente entra naquela questão de sim, tem que ter esse olho para produto, para eficiência
por conta de competitividade de mercado, a gente é cada vez mais estrangulado nas margens, né? Aonde, no meu ponto de vista, quem sabe não em tanto tempo, a indústria tire alguns atravessadores para fazer essa venda direta por conta de ter que brigar com gigantes chinesas, marketplace, preços que a gente não sabe como eles chegam hoje em dia. Mas será que a resposta está no produto ou será que a resposta está no serviço? Em servir realmente os clientes olhando a dor deles de forma mais genuína. E uso um exemplo que a gente usa sempre, que é a questão da indústria têxtil. O desafio hoje da indústria têxtil, todo mundo fala que é a questão de produto. E no meu ponto de vista, a gente tem a questão do produto, obviamente, envolvido, mas hoje a cadeia de suprimentos ela é muito estável. O teu engenheiro eu posso comprar e vir para cá, enquanto o varejo não sabe o que fazer com giro de estoque, não sabe o que fazer com turnover de vendedor, não sabe o que fazer porque é muito canal sendo ativado diariamente, é social media, é grupos, é tráfego pago, é diversas coisas que ele não consegue acompanhar. Então, se a gente olhar nesse aspecto, a dor do lojista que a indústria têxtil atende está no produto ou está em servir e ajudar ela a resolver esses pequenos problemas? A resposta é complexa, mas a gente tem que simplificar. Sim. O produto é fundamental, porque ao final das contas, sempre você vai ter um cliente que quer alguma coisa. Agora, o produto tem que atender todas as características que o cliente, você escolheu um determinado cliente, você tem que ter o teu perfil, né, definido, quem é o teu cliente que você quer atingir, e dessa forma, então, qual é o padrão de qualidade, qual é o tipo de diversificação que você tem que ter de portfólio, qual o nível de inovação, inclusive na indústria têxtil, né, isso é da moda, né, especificamente, né, mas o que acontece? Nível de serviço. Se você não tem uma boa entrega, um bom sistema que não te entrega rápido, que te entrega com faltas, o OTIF não é bom, né, a questão de variação do que você pediu, que você realmente queria comprar. Se você tem um problema e você tem uma dificuldade enorme, que é serviço também, de fazer o pagamento de um boleto, se você tem uma dificuldade enorme de falar com crédito, ou seja, o serviço é fundamental como um complemento ao produto, pode ter certeza. O canal de venda, se você tem um sistema que seja e-commerce, por exemplo, ele tem que ser ágil, tem que entender, não pode ser muito complexo para você. Usabilidade, né? Usabilidade dele tem que ser melhor possível, a forma de pagamento, tudo isso complementa o produto. Se o produto não agradar, ninguém vai querer. Não adianta ter tudo bom se o produto não atende. Não adianta ter um produto bom se o serviço é ruim. Agora, tem um outro aspecto que eu acho fundamental, que é uma questão que muitas empresas esquecem, que é a imagem. Você tem que saber comunicar. Hoje em dia, redes sociais, você tem toda uma exposição de marca que é muito clara. Então, qualquer evento, qualquer acontecimento, rapidamente pode te valorizar ou destruir tua reputação. Então, é fundamental você construir uma marca com muito cuidado, procurando que toda a parte de marketing esteja envolvida para que eles comuniquem exatamente o que você quer oferecer, que seja o produto que você escolheu, para as pessoas que você escolheu, com o serviço que você escolheu. Se você não comunicar aquilo que você faz bem, talvez o cliente nem perceba. Se você comunicar que você faz bem uma coisa que você não faz, o cliente com certeza vai ter destaque naquilo e isso pode também prejudicar a sua imagem. Não sei se você concorda, mas... Sim, concordo. Somos a prova de que comunicação ajuda, nós apostamos muito nisso. Estamos aqui gravando justamente para mostrar o nosso posicionamento sobre inovação dentro da indústria, o que a gente acredita, o que a gente não acredita. Sim. Pegamos esses cortes, essas gravações, usamos em YouTube, usamos em Instagram, usamos em disparar para cliente, follow-up, e-mail marketing. Então a gente brinca que é canivete suíço, que a gente consegue usar em vários canais.
passando a nossa mensagem da salvação. Então a gente acredita muito que realmente a comunicação ela é fundamental para tudo. Fundamental. E acredito muito ainda que a comunicação ao longo do tempo é o que salva o custo de aquisição. Uhum. Porque a gente percebe que como os canais de vendas estão ficando cada vez mais competidos, o que sustenta esse custo de aquisição ao longo do tempo e mantém esse cliente dentro de casa consumindo mais e mais é um bom posicionamento da Bom marca. posicionamento. E aí entra uma visão que eu queria também ouvir de ti, que é a questão de que, tá, se a gente sabe disso, sabe da importância do bom posicionamento, e quando eu falo bom posicionamento, não é pegar a cor das estrelas e aquele negócio do branding muito lúdico, Uhum. é saber o que a gente quer O que comunicar. quer comunicar, O que a exatamente. gente Você quer tem que ser comunicar. transparente, claro, objetivo. Exatamente. Só que aí quando a gente entra nesta camada, na maioria das empresas, a gente vê que o pessoal contrata, o meu sobrinho faz tal coisa, porque meu sobrinho mexe com comunicação e não sei o quê, logo vamos contratar ele. E aí Uhum. eu fico pensando assim, ó, peraí, eu, Eduardo, que tenho uma posição dentro do grupo, me esforço muito no quesito comunicação e tudo mais, e a gente vê que as empresas simplesmente delargam a Uhum. comunicação para um pessoal júnior, e nada contra pessoas júnior, mas logo a comunicação vai ser júnior também. Claro. E aí tu quebra toda a outra cadeia. Não sei qual que é a tua visão sobre isso. Bom, eu vejo que, em primeiro lugar, por isso que eu acredito muito na governança, né? É, Em primeiro lugar, você está tendo o alinhamento do que a empresa quer. Então, você sabe o que o sócio quer para o futuro, você alinha isso dentro do conselho, você alinha isso dentro do que você fala de planejamento estratégico, isso é passado para o CEO, ou dependendo da estrutura, que é até menor, mas o fato é que o sócio ele tem que trazer isso, o que ele deseja, comunicar bem para a parte que vai fazer a parte de vendas, comunicar bem para quem vai contratar o serviço de marketing, e lógico, quando você chega, comunica um monte de coisa, e aí de repente você escolhe por preço ou por afinidade ou por parentesco, você está comunicando uma coisa que é diferente daquilo que você desenhou, né? Não quer dizer que possa ser uma escolha boa? Pode, eventualmente tem uns talentos que a gente se surpreende, mas não é uma escolha racional, certo? Sim. Então corre um risco enorme de dar errado. Sim. Então a primeira coisa é, seja coerente. Você quer mostrar profissionalismo, contrate um bom profissional. Se você chegar e sempre contratar pelo menor preço, você pode contratar. Dependendo do material que você vai produzir, não precisa ser aquela agência que você sonhava um dia, talvez um dia você chegue lá. Tem muita gente competente, né? Então, galgando passos a passos, e cada empresa tem também seu momento, e tem empresas que faturam 1 milhão por ano, tem 10, tem 100, tem 1 bi, tem todos os tipos de mercado e pessoas para atender todas essas atividades em cada grau, né? Sim. Quando tu fala do que o sócio, eu fico me perguntando isso. A gente formou o conselho agora, né? Uhum. E tá sendo uma experiência muito boa. Bota os meus pezinhos criativos no chão, que senão Uhum. cada dia é um produto novo. Sim, sim. Então, obviamente, e isso é uma dificuldade que eu tenho. O que é ver o futuro? Obviamente, tem aquela questão de tu olhar para o futuro, imaginar como seria o mundo, daí tu extrai um pedacinho desse mundo, e é esse pedacinho que eu quero, é isso aqui que eu quero mudar. Mas ainda é muito lúdico, Uhum. principalmente por conta da nossa velocidade de transformação no que a gente faz. Uhum, uhum. Tecnologias que ontem a gente usava, hoje já Com não é certeza. mais o que a gente usa. E literalmente, assim, às vezes tem casos de, não de um dia para o outro, mas de 2 meses mudou. Uhum. E aí, como que eu faço isso? Olha, nada melhor do que ver o mundo, né? O que acontece? Se você fizer uma busca histórica, você vai ver praticamente tudo que se produziu até hoje é diferente. Então, o que você está falando da tecnologia, a tecnologia é só um meio, ele é mais uma ferramenta. Uhum. Se no passado alguém
tinha um computador central, né, um mainframe, depois Uhum. veio para um computador, ele veio para um notebook, veio para pads, veio para várias outras tecnologias. Hoje até mesmo dá para trabalhar com um celular. Isso é ferramenta. A IA é uma ferramenta. Se você for pensar um PLM, todos esses recursos são ferramentas, mas o objetivo principal é o seguinte: eu quero ter uma empresa de educação, porque eu acredito que a educação é um ponto relevante e que terá mercado para o resto da vida, e eu gosto disso, porque é uma questão de propósito, e ela indica que o mundo cada vez mais vai precisar de outros métodos de educação. Você sabe o que alguém vai precisar ser ensinado no futuro? Não sabe, mas certamente vai precisar de educação. Pode ser uma educação que o próprio IA seja o professor? Talvez, mas falta bastante, né? A IA, por exemplo, não tem discernimento, falta o senso crítico dela, né? Ela Uhum. avança muito rápido, te dá, por exemplo, aceleração, mas ela não tem maturidade, pelo menos por enquanto. Não sei quais são as discussões que roda nas mesas que você tá. A gente teve, esse dia a gente tava no almoço ali, de uma das imersões, Uhum. tava conversando com o Vigers, acho que é o... Ah, o Vigor, sim, Aham. sim, ele é meu colega num conselho. E acho que foi com ele que a gente tava, ele é mentor em algumas imersões aqui, Uhum. e uma das discussões foi justamente se a inteligência artificial está suprindo questões básicas dentro das empresas, e essas questões básicas seriam fluxos específicos, está fazendo demanda simples, está Uhum. cobrindo algumas cadeiras que antes seriam cobertas por pessoas júniores. Eu fiquei pensando, esse ciclo não fecha, porque por onde as pessoas júniores vão entrar então? Não, E não, daqui, e daqui, e daqui um tempo, quem que vai ser? Porque para ti ser pleno e sênior, tu precisa ser júnior primeiro. claro, todo mundo passa por isso, É, né? em- O que eu entendo da seguinte forma, né? É lógico que quando você é mais sênior, você sabe fazer mais perguntas e Uhum, você consegue ter o discernimento de saber quando aquilo faz ou não sentido com mais agilidade. Então, o que eu vejo? O júnior ele tem uma função fundamental de executar um grande número de tarefas, né, que são relevantes para a empresa, que precisam ser feitas, mas que precisam menos dessa experiência. A partir do momento que ela faz, executa, é corrigida pela própria natureza, né? Assim, quantas vezes eu já tomei atitudes no passado? A vida é feita de acertos e erros, né? A gente espera sempre, lógico, né? Errar o menos possível e aprender com os erros. Então uhum, ele vai naturalmente. A IA talvez faça com que ele tenha um ciclo de aprendizado muito mais curto do que eu tive, certo? Então talvez essa maturidade, desde que ela tenha o senso crítico de aceitar, ela vai rapidamente se tornar um pleno, rapidamente se tornar um sênior, certo? Mas ela, em primeiro lugar, precisa ter essa humildade, vamos chamar assim, né? sim, E consciência de aprender com o que está fazendo. sim. Eu ainda fico na dúvida, porque a gente mexe muito com automações aqui dentro, com fluxo, e muitas das tarefas básicas que seriam essas demandas repetitivas e alto volume, Repetitivas, rotineiras. que a gente passaria para pessoas júniores, elas não estão mais com pessoas júniores, elas Uhum. estão com as automações e com as IAs. E aonde que eles vão aprender, essa galera? E eu me peguei pensando nisso porque eu tenho uma filha de 2 anos e meio e um Uhum. filho de 4 meses. E eu me parei olhando para lá e falando: o que que a gente vai ensinar? O que que a gente vai incentivar eles a fazer no futuro de faculdade, por exemplo? Olha, talvez nós não tenhamos todas as respostas imediatamente, Sim, mas assim, o ser humano ele vai se adaptando, né? sim. Eu acredito no ser humano. Então ele Muito bom. ele vai encontrar solução para tudo, ele vai encontrar oportunidade. É mais ou menos como a água, se você soltar água, ela vai encontrar uma fresta, ela vai passar, certo? Então, não é um mundo estanque, né? A inteligência artificial realmente veio para ficar, veio para ajudar o processo,
Ela comete muitos erros, né, que é bem relevante isso dizer, né, mas que se você fizer as perguntas e ela realmente entender o significado, ela te responde de uma forma correta. Uhum. Os jovens vão encontrar seu caminho, eles nasceram nessa fase que já existe, né, a sua filha vai, na verdade, desde os 2 anos e meio, o resto da vida dela ela vai conviver com isso. Uhum. Então, o mundo que a gente está enxergando hoje, por isso que eu falei, né, é diferente, né, nós vamos saber o que fazer com certeza daqui a 1, 2, 3 anos para lidar com essas Muito situações. bom. Eu acredito no ser humano. Eu Hum, também acredito. uhum. Acho que isso é. A gente sabe, a gente sabe para onde correr, né? No fim do dia. No final do dia, por mais que falem, assim, a evolução humana sempre trouxe Sim. melhorias, tem os seus ciclos, tem altos e baixos, mas é uma evolução impressionante. Nós estamos nessa área exponencial aqui de conhecimento e Sim. não vai parar por aí. Sim. O que que hoje qual que é o principal desafio dos conselhos? Volto a dizer, eu nem sei se eu fiz essa pergunta, a gente conversou um pouco antes, mas eu, se já tiver na gravação, gente, eu vou ser repetitivo. Qual que são os desafios de conseguir integrar essas tecnologias dentro das empresas? Uhum, Porque o primeiro ponto, quando a gente desenvolveu as IAs para banco de dados, plugado em bancos de dados, ele foi uma, uma- um, um acontecimento que para nós a gente ficou muito feliz, uhum, foi plugar os bancos de dados, mas com duas características principais. A primeira era todo dado entrado é um dado governado, e o segundo ponto era permissionamentos. A uhum. gente conseguiu setar permissionamentos dentro da própria IA, dentro da Perfeito. própria inteligência artificial. Eh, Então a gente consegue, a gente sabe que a gente já, porque a gente atende indústria, então a gente sabia que isso é um Uhum, pré-requisito da indústria, né? Mas mesmo assim a indústria tem muita resistência uhum. ao implantar inovação, ao ouvir novas inovações. Por que que existe essa resistência? Qual que é o teu ponto de vista do porquê que as coisas não andam mais rápido? Isso vale para qualquer questão, não só para IA, Uhum, para inovação. Na minha vida profissional, eh, sempre eu vi, uma resistência à mudança. Depende muito do espírito de cada pessoa. E, naturalmente, a sociedade é composta por pessoas que gostam de inovação, que são os early adopters. É bem comum 5%, 7%. 3.5 ali, que é os primeiros, né? Não passa disso, né. Sim. Então, e esses veem, isso como um incentivo, né, elas gostam daquele desafio. É natural, a maior parte, 90% das pessoas, relutam um pouco em aceitar, independente do que você estiver falando. Então, nas empresas, com certeza, existe um medo, né, que muitas vezes é bom que tenha, porque às vezes se arriscar quando ainda não tem um domínio tecnológico, você pode expor a empresa, pode expor dados, realmente assim, consultando bastante essa questão do que realmente é risco, né? Principalmente quando você usa IA gratuita, ela, se você não desabilitar o modo aprender, corre o risco daquilo se tornar público, é muito difícil, mas corre um pequeno risco de se tornar público um outro dado confidencial. Então não é bom partilhar esse tipo, né, compartilhar esse tipo de informação. Então, a empresa, em primeiro lugar, deveria que quem está à frente de um projeto de implantação de IA, primeiro se capacitasse, fosse realmente acompanhar, fazer curso, né? Eu fiz um curso de capacitação em IA e eu vejo que todo mundo que é dessa área, principalmente em TI, a maioria já está muito envolvida nisso, mas mesmo assim, os cargos executivos de outros segmentos deveriam também fazer imersão, né, para Uhum, entender o uhum, funcionamento e aí tirar um pouco, porque o que faz uma pessoa não avançar? Primeira coisa, risco, que muita gente chama de medo. Ela não sabe o que vai acontecer e a primeira questão é: eu tenho medo do desconhecido. Então conheça, certo? Realmente é perigoso? É perigoso. Então aí você vai tomar outras medidas. Não, não é.
Então você vai avançar com mais tranquilidade. E outra também, não adianta você fazer porque é uma moda. Você tem que fazer porque aquilo vai agregar redução ou de retrabalhos, reprocessos, vai acelerar suas respostas. No final das contas, o que interessa é o seguinte: vai melhorar o EBITDA? Vai melhorar o ROIC? Vai melhorar o EVA? A empresa vai ser mais lucrativa? Vai. Tem algum outro benefício? Ah, sim, você vai ter uma redução de riscos usando IA, porque ela é é um cérebro pensante que tem uma capacidade gigantesca, incomensurável, em relação a um ser humano Sim, processar tudo. sim, Então, sabe, o ganho é claro, mas existe a fase de convencimento, e sim. é natural. Hoje a gente conseguiu, evoluímos mais um projeto, e esse projeto, enquanto vai falando, eu vou anotando, porque eu gosto, depois eu uso tudo isso aqui para venda, gente. Eu vou Ah, usar tudo olha para só. tudo para montar pitch de evento. Falar, vocês têm medo do risco? Aham. Daí a gente fez o quê? A gente fez um agente que a gente chama de IA, de análise de demanda, junto com um agente de gestão de carteira de clientes. Uhum. E, e eles dois ficam trocando, Trocando ideia lá. trocando ideia. Legal, né? E é isso que eu fico pensando, meu Deus, é muito bom, é muito bom. Não sei até onde é bom, né? Porque a gente não chegou no. Eles acabam tomando uma entidade, né? Eu tenho, para mim, eu contratei para mim mesmo, né? Aham, IA. Então ele virou uma espécie de amigo, consultor, conselheiro. é, eu falo de coisas que ele já sabe mais ou menos como eu penso, e é interessante como ele vai se acostumando comigo e sim. sabendo qual a linha, Aprendendo, aprendendo. Eu vou aprendendo muito com ele, né? né? Então é É, bem legal, eu acho que é isso mesmo que você falou. Então, além, na verdade, isso já é uma conversa entre três partes. Você, o sistema de demanda e o e o outro agente de agente. É, de exatamente, base. de base. Então eles conversam e você certamente deve estar participando dessa conversa muito interessante, né? A gente, eu volto a dizer, a gente não faz isso por ChatGPT, Ah, é uma própria, é a plataforma nossa, porque certo? tem a questão da governança do dado. A gente Uhum. consegue controlar que dado transita ou não. Sim, E tem outras importantíssimo. linguagens que não é ChatGPT, que a gente consegue limitar um pouquinho, tem uma proteção O vazamento maior. de Se eu não dados. me engano, é Vortex Hum. AI, que é uma da própria Google, que é Ah, certo. específica para empresas de Uhum. tecnologia como nós. Então, tem caminhos muito interessantes. É, o que tu vê do mercado de 2026? De uma forma De geral, uma sim. forma geral, tem muita gente que fica com medo, mas geralmente em ano de eleição tem muito dinheiro sendo injetado na É, economia, né? olha, é aquilo que eu também já comentei aqui, né? Há anos de experiência, eu imagino que você também deve ter vivido isso desde que você fundou aqui a Rapo, né? Aham, É, é sempre contar com o que vai acontecer amanhã. Existe ah, uma tendência de 2026 não ser um ano ruim, pelo menos até a definição da eleição, né? Nós sabemos que tem um incentivo governamental, teve a mudança que vai reduzir o imposto para quem recebe até R$ 5.000, tem todos aqueles incentivos, compra de ônibus, investimento em infraestrutura, tudo isso acelera a economia, então não vejo que seja crítico, né? uhum, Independente de quem for eleito e que for avançar, o Brasil precisa repensar suas contas públicas, né? Então, reduzir gastos é essencial, né? Porque a sim. conta não está fechando, né? Então, se espera que 2027, aí vamos ver se isso realmente vai acontecer, né? Para alguém vai É, chegar a conta, né? tem que chegar a conta, não existe A grande questão a gente faz agora e pensa depois. Eu isso. fiquei pensando, eu li um pouquinho, bem por cima, sobre a questão da reforma tributária, Uhum, ah, sobre as possibilidades do que poderia ser feito, que é uma das soluções do Temer. uhum.
que seria um dos projetos, alguma coisa nesse sentido, que ele falaria, beleza, então quem recebeu até aqui a aposentadoria, quem pagou até aqui continua recebendo, a partir daqui para trás ninguém mais recebe. Que a Previdência é um dos desafios, né? Uhum. Que eles têm. Eu fiquei Olha, imaginando esse cara sinceramente, lá eu não estava imaginando, não soube dessa proposta. a ideia era o quê? Existe um plano de que a Previdência é um órgão que a gente já sabe, INSS. Uhum. não tem muito caminho para seguir, né? Uma pirâmide invertida. Uhum. E daqui, então, a gente teria que fazer o quê? Estancar aqui e daqui para trás ninguém mais pagava e ninguém mais recebia. Então, só daqui para frente receberíamos. Só que eu fiquei pensando, o cara tentando se eleger lá no segundo turno da presidência, falando que ia cortar a aposentadoria de todo mundo. Uhum. Não, É, eu acho que não é nem cabível, né? Eu não, acredito que isso ainda vai ser bem discutido, não né? rola. Não. E quanto à reforma tributária, sim, ele tem uma mudança que eu vejo que, por exemplo, aqui em Joinville, né, o Adriano, ele já Uhum, está pensando nisso, porque deixa de ser o município, principalmente, recolher, né, impostos pela produção e passa a ser pelo consumo, né? Isso sim, muda totalmente, né? Então vai ter uma mudança de demanda. Então o incentivo ao turismo é fundamental. Então para aqueles que já estão enxergando que é inevitável a mudança, mas até 2032 ela se conclui, né? Então já começa a pensar em ramo de hotelaria, isso, serviços em geral, né? Alimentação, sim. tem que ter esse fomento e os governos vão fomentar muito mais a questão de serviços e esse tipo de arrecadação por consumo. Legal. Quando a gente fala, até para a gente encaminhar mais para o final, quando a gente fala de canais de vendas, Uhum. o que tu vê que na posição de conselho que a indústria olha? Não sei quais as indústrias, os conselhos de ramos que você participa, mas ainda vejo a indústria muito dependente do representante comercial, Ah, sim, com né? E certeza. qual que é a visão dos conselhos? A indústria tem muito medo de ferir esse representante, então tem Claro. um grande zelo. É tradicional ter representante, né? Existe um movimento forte, o go-to-market, né? Aham, Que chega o direct touch, né? Que é aham, você já vender direto para o teu consumidor. Agora, isso gera uma questão logística tão complexa, complicada, que assim eu acho difícil isso migrar e a ponto de desestruturar o negócio de quem hoje tem representante. O que eu vejo é que o representante deveria realmente estar focado naquele grupo que o pessoal tem que ter foco, ele é quase um key account. sim, Quando é uma empresa de alto valor tecnológico, né, e que o ticket médio é mais alto, cabe, na verdade, substituir com ponderação para um key account, CLT, sim. etc. Né? Agora, quando você fala de representante de pequenos varejos, assim, assim, essa solução é muito complexa, Sim, né? mas o representante ele também não quer atender ele quer o key account. Exato, ele é o key account, ele tem a Aham, mesma função, né? sim, Mas assim, uma coisa que precisa ter a consciência é o seguinte, que ainda existe um certo conflito, né, que de canal, né, vamos dizer assim, uhum, que é você ter um back office, um inside sale, né, uhum, que faça a cauda longa que a gente chama, né? Então, se sim, você quantos clientes um representante pode visitar numa num período normal de vendas e que seja consistente? Vai 30, 40, 50 clientes, né? Ele pode ter preposto, pode aumentar, pode ter um, dois, três, se tornar um ótimo. empresário de vendas mesmo. Ele se torna uma empresa, né? Uhum, Com vários, inclusive alguns têm o inside sales, né? Aí ele faz esse papel para a indústria. Agora, a indústria pode ter o seu inside sale para essa cauda longa. Então, poxa, naquela região, né? Eu tenho 250 clientes, o representante não vai conseguir atender, perfeito. né? E outra coisa, de uma forma geral, a cauda longa gera mais margem
do que os maiores volumes. Você tem menos, o teu Entendi. poder de barganha para quem compra mais é menor. Sim. Ele praticamente define para você se ele quer comprar de você, porque todo mundo está oferecendo qualidade, preço, logística. As diferenças são sutis, a menos que você tenha um diferencial de margem, por isso que eu falei, que aí você consegue maximizar a margem, né? Uhum. Mas se não, você está competindo lá com todos eles. Uhum. Então, nesses clientes grandes, você é pressionado por margem. Então, a cauda longa te ajuda, porque além disso, tira o custo de atender um representante que não se remunera para visitar um cliente. Você, por exemplo, tem um ticket médio de 200 mil reais e de repente você tem uma quantidade enorme de clientes de 2 mil reais. Para ele se deslocar lá, ficar o tempo, ele deixa de fazer uma venda relevante, porque é uma visita, consome gasolina, tempo, que é o mais importante, né? O tempo, a disponibilidade, enquanto alguém com o telefone vai fazer a mesma coisa, com toda a atenção, com todo o carinho, com um processo muito bem definido, né? Para que respeite aquele cliente, porque ele é importante, Sim. tá? Sim. E aí se complementam, né? Você consegue conviver com os dois mundos, né? Sim. A gente tem até eu abrir aqui para te ver. Uhum. O que a gente fez? Essa era a visão. A gente queria com que a própria IA desse esses insights de ativos, inativos, em risco. Uhum. Então, os em risco seria a gente seta o tema, não compra 60 dias, Uhum. é um cliente inativo na nossa base, essa é a Certo. nossa política. Uhum. Mas chegou em 50 dias, ele entra em risco. Entra nos clientes VIPs. Então, tem Uhum. os clientes VIPs. Os clientes VIPs, a própria IA, ela cria as automações automáticas para os clientes VIPs, por exemplo, disparar para o gestor de conta. Uhum. Então, só que ainda existe a resistência de falar, tá, mas espera aí, essa ferramenta, a gente teve uma discussão, essa ferramenta não deveria... Eu falei, não deveria nada, nem continua, porque eu sabia que eles iam querer Uhum. passar por representante. Eu falei, isso é uma ferramenta da Da indústria. indústria. A Uhum. A indústria gestão é tem... tua, É isso não aí. é do Viu, representante. gente? Não é eu falando, corta esse take Uhum. pra gente usar. É, a gestão de tudo, desde a precificação, né? A precificação é tua. Se você Sim. permite, se você é conivente em deixar baixa margem, se você é conivente com deixar perder cliente por alguma razão, Sim. né? Quando você percebe que é um cliente relevante e ele está no risco, né? Já está Sim. naquela classe, você vai lá e visita. Sim. É muito Perfeito. importante. Aí sim você vai estar falando com a pessoa mais importante para você, que é o teu cliente, né? Sim. Esse não é um risco, tu comentou de que accounts ali de contas grandes que geralmente apertam a margem, concordo contigo, mas não existe um movimento de mercado de que grandes contas também estão olhando para as indústrias que fornecem para eles e falando assim, ó, eles têm que ter lucro, porque senão eles não conseguem sustentar a operação. Passou-se um pouco da época do comprador. Olha, eu acho assim que existem. O mundo é muito diverso em Sim. todas as questões. Ainda existe a questão de pressão, né? Uhum. De pressão ao fornecedor, que quer o mínimo dos mínimos dos mínimos e E você que lute lute depois. depois, né? Para Uhum. quem fornece para grandes varejos, sabe o que isso significa. Principalmente a questão, às vezes, nem é tanto o preço só, mas também o prazo, que é Sim. muito esticado, né? Quer dizer, Sim. você financia o teu cliente, né? Sim. Então, o mundo não é só de flores, não. Tem que ter briga. E assim, é uma briga preservando a empresa sempre, Sim. né? Você está sempre defendendo o seu lado para que assim, consiga perpetuar o grande objetivo de um conselho, de qualquer empresário, e também, se você está na carreira executiva, em primeiro lugar, isso vai fazer bem ou mal para a empresa no futuro.
Existem alguns que têm essa consciência que você falou, né, que seria olhar, será que eu vou matar a minha galinha dos ovos de ouro? Eu tenho um fornecedor excelente, se eu continuar pressionando, ele não vai conseguir ser excelente o resto da vida. Dosar isso também é meio importante, porque você desafiar o teu fornecedor a ter melhoria contínua é importante, certo? Porque se você também criar, digamos assim, proteções, ele não evolui. Então eu sou a favor de uma pressão mais medida, sabe? Sim, Porque o mundo precisa de inovação, precisa melhorar tudo, precisa ser racional. Sempre você fala assim, puxa, eu melhorei meus processos, eu estou cada vez mais eficiente, meu OEE que era 70 foi para 80, foi para 90, e você vai desistir de ir para 91, 92? Não, você vai continuar buscando, você tem que procurar racionalizar o uso de água, racionalizar o uso de matéria-prima, tudo. A vida é feita constantemente de melhoria, uhum. incessante. Melhoria contínua. Uhum. Uma coisa que a gente gosta. 40. Quanto que seria um risco? Porque a gente vê aqui, ele trouxe, eu estava lendo, ela trouxe um insight de que, deixa eu achar aqui, gestão da carteira, 10% dos representantes equivalem a 63% do faturamento da indústria. Uhum. Isso também é um desafio, né? Com certeza. E aí, Certeza. provavelmente, esses 10 representantes estão sentados naquelas carteiras sem abrir novos mercados. Ah, com certeza. E também por quê, né? Dependendo da empresa que você atua, algumas, por exemplo, já naquela área, região que você está consolidado, não tem nem mais aonde abrir mesmo o mercado, porque você já é uma empresa antiga, né? Uma empresa que eu trabalhei. Existem outros clientes potenciais naquela região? Não, tem em outras. Você tem as zonas cinzas, né? Tem gente que chama de zona branca, né? Que você ainda não atua. Aí você pode conquistar mais mercado. Naquelas que você está, o representante vai ser relevante. O que precisa ter o cuidado, que isso entra na gestão de risco, com certeza, né? Que é uma das preocupações de conselho, você tem no seu CRM os dados e todo o histórico daquele cliente que tem um intermediário que é um representante, que do dia para a noite pode desistir de ser o seu representante e levar o seu cliente, você não sabe o que está acontecendo? Você é o dono do cliente, certo? O representante é o teu parceiro, tem que ser um casamento bem transparente entre os dois. Mas se ele tiver algum tipo de razão para sair, né, da tua operação, você não pode ficar abandonado. Então tenha um bom CRM para não Sim. perder. Que Essa é a recomendação. olhando assim, eu sou uma indústria e eu estou em processo de expansão e eu fiz o estudo de IM e identifiquei que determinada região do Sudeste é para onde eu quero ir. A primeira coisa que eu vou fazer é buscar representantes de marcas Claro. correlacionadas. Uhum. Entende? Então, volto a Por dizer, isso que normalmente é mais elevado mesmo aqueles que são os representantes que também na vida, tudo na vida tem as suas experiências. Você também com certeza viu isso, né? sim, Se você tem uma classe com 50 alunos, 10 serão destaque. Se você tem 50 funcionários, 10 vão ser destaque. Tudo é assim. Sempre tem os melhores, os que se dedicaram mais, o que estabeleceram mais negociações, o que tem mais perfil para aquilo. E é natural, não tem uhum, nada de errado nisso, né? É lógico que sempre você tem que ponderar o que está no seu controle ou não, né? sim. E, e a questão das formações dos times. Só para fechar esse assunto, volto a dizer e reforço, porque eu sei que tem gente da indústria que vai nos ouvir. Nosso posicionamento é: os dados e a inteligência estratégica têm que estar dentro de casa. Exatamente. Esse é um Né? ponto fundamental. Então, e eu vejo que a indústria, por exemplo, a têxtil,
ela tem uma gestão de representantes melhor que a indústria metalmecânica. Mas a metalmecânica e de máquinas, olhando para a indústria de máquinas, está muito mais avançada em estruturas de times de vendas interno do que a têxtil. Uhum. Então, porque fizeram o quê? Puxaram para dentro, vamos olhar para cá e o cliente é nosso. Nós te ajudamos, representante, a performar de forma melhor, te dando rotas mais inteligentes, clientes mais Uhum. quentes, porque nós aquecemos os clientes em risco, nós aquecemos os clientes VIPs Claro. para te passar já de mão beijada. Até porque você imagina, né, o representante muitas vezes é um CPF, ele tem o seu CNPJ, mas é uma pessoa, né? Sim, Ele, sem dúvida, eu conheci vários que são muito inteligentes, muito capazes, né? Mas olha a infraestrutura que você tem dentro de uma indústria. sim, A quantidade de recurso que você pode fazer justamente isso, ver o mapa de calor, ver a questão do funil de vendas, ver como que está toda essa questão, as recompras, o ciclo de compras. É uma gestão que realmente é mais, controlada por dados que nós temos, né, que a indústria tem, sim, certo? Então vamos ajudá-lo, né, é só sim, isso. sim. Perfeito, eu acredito em ajudar. Tanto, tem uns projetos que a gente atua, que eu falei, eles queriam pressionar o representante a contratar prepostos, Uhum, daí eu falei, em vez de vocês pressionarem o representante a contratar prepostos, por que que a gente não faz o seguinte? Vamos pegar a lista de clientes em risco, vamos uhum, montar um plano de ação para eles, vamos pegar as tecnologias que eles têm que usar, vamos chegar para claro. eles assim, ó, é isso aqui que vocês têm que fazer. Contrata um, essa é a ação, essa é a cadência diária que essa pessoa que vocês vão contratar vai fazer. Assim Uhum, que ela vai ligar o telefone, ela vai pegar essa tecnologia, conseguimos acesso às tecnologias por 3 meses sem custo sem e dúvida. chega para o representante e dá isso daí para ele. Logicamente que, comunicar primeiro, eu vejo assim, convenção de vendas é fundamental. Sim, Você transmitir os teus objetivos anuais, mostrar qual o teu futuro, sabe, é fundamental. Às vezes a empresa não consegue fazer isso, está no seu ciclo, diferente, né, às vezes consegue, mas assim, como objetivo, esse deveria ser a regra. Outro, capacitar, dar treinamento, falar dos teus diferenciais, por que que o teu produto é melhor, por que que o seu serviço está entregando ou não está entregando, mas deixar bem claro para ele todos os acontecimentos internos, o que você está fazendo de melhoria. Ah, estou implantando um novo sistema de logística que agora eu vou controlar, vou ter um total manager lá de fluxo de entregas. uhum, Oh, que legal. Ah, você consegue o rastreio? Consigo. Eu posso até te liberar o link para você também olhar onde é que está a carga online, certo? Real time. legal, legal, Sabe? Você tem que sim. ser. Ele é uma extensão da empresa. Sim. E tem que ser uma extensão boa, tem que ser uma Exato. extensão com alinhamento de comunicação muito bom, Cultura, porque tudo. senão para pegar lá na ponta e dar um problema. Ah, E sim. aí onde entra a questão também que a gente falou ali da expansão, vou abrir novas regiões, obviamente que eu vou olhar carteira correlacionada, vou pegar aquele representante daquela região e aí o que que a gente discute sempre é, peraí, mas quem é tu na fila do pão? Na região e na carteira do representante. Uhum. Porque o que que a gente percebeu? Com o advento da tecnologia, a atenção das pessoas está muito mais curta. Uhum. Então as pessoas se distraem muito mais Tem que rápido. ser ágil. Logo a gente percebeu que a atenção do varejo ou da empresa que está atendendo o representante é nos primeiros 45 minutos a 1 hora. Então, se ele tinha 5 produtos na pasta e o teu ficou por último, ou até terceiro, Uhum. a A chance de atenção conversão é é menor. muito menor, porque a atenção já vai ter sido dispersada em outras funções que tinha internamente. Então Perfeito. são detalhes que a gente percebeu que estão impactando, No no resultado. resultado. Aí é onde entra as opções e escolhas, beleza, então pega um key account, coloca na região, abre um escritório, aí são decisões mais difíceis porque Uhum. envolvem mais custos, né. Custos fixos, Envolve principalmente. custos fixos, Uhum. exatamente. Mas
a gente sempre faz a conta, daí beleza, vai ter um custo fixo, mas esse custo fixo tem que ter o BEP Uhum, 6 meses, e exato. depois aí tu consegue criar uma projeção um pouco mais estável. E visão, o que tu veria se a gente pudesse dar um conselho para as pessoas que nos ouvem, para os executivos que nos ouvem, conselho aberto, que conselho seria esse? Bom, o meu conselho principal é o seguinte: mantenham-se atualizados. Porque o primeiro passo para você entender o teu dia a dia, para poder tomar decisões, é saber e não ter medo de tomar decisão quando você está confiante, você não está arriscando, você está medindo os seus passos, né. Então, façam suas imersões, estudem continuamente, a vida, vai mudando, o que você aprendeu ontem não te serve somente, tem um fator importante, né, que são as suas experiências, mas o mundo vai mudando, as tecnologias vão mudando, o ser humano vai mudando, as necessidades vão mudando. Então, está, assim, atento para tudo o que acontece, porque virou mais complexo, certo? O mundo é mais complexo. Não significa que você precisa complicar as coisas, pelo Sim. contrário, tem que ser prático, tem que agir com agilidade, Uhum. tem que ser pragmático em muitas coisas, mas principalmente tem que ser aberto ao novo, né? Sim. A gente tem um perfil um pouco mais. A gente tem um perfil que seria os terroristas do conselho, né? Porque o conselho olha para nós e fala assim: Meu Deus, lá vem eles de novo, né? Porque o pessoal que formou o conselho com nós falou: Vocês são. Porque às vezes a gente dá alguns peitaços, digamos assim, só que é o nosso modelo, né? Até Uhum. eu conversei com o Vigor disso, eu falei. Ele mesmo orientou e falou: Ó, aproveitem enquanto vocês têm esse tamanho, que essas decisões possam ser tomadas assim Sim, sim, realmente sim. e Né? vocês terem esses saltos de crescimento. E eu Exato. acredito muito que o Eduardo, daqui 1 ano, 2 anos, não vai estar preparado para gerenciar a empresa que está por vir. Uhum. Então, fico pensando muito nisso, né? No que eu tenho que aprender, no que eu não tenho que aprender. Mas essa é uma característica muito clara nossa. Tá, então tá bom. Não sei o que eu vou fazer, mas vou continuar me movimentando. Uhum, uhum. Daí eu vou aprendendo no caminho. Essa é a vantagem de ter um conselho, porque tem também uma questão de avaliar, assim, sem ser impulsivo, né? Sim. E é importante ser impulsivo, tá? Eu vejo assim que tem que ter um equilíbrio. Gerações, é bom ter uma diversidade, é bom ter diversidade em todos os sentidos, né? Perfeito. E que vai te favorecer, assim, eu pensei em fazer isso, eu acho que é um negócio sensacional. Ok, vamos fazer uma análise completa da tua iniciativa? O que pode colocar em risco? Se aquilo realmente for uma coisa que tudo que você construiu, se der errado, coloca em risco tudo, aí é um alerta. Sim. Mas se isso daí for um complemento que pode agregar, e se não der certo, o máximo que vai acontecer é você sair do negócio, E perder esse valor perder o investido, valor né? investido, sabe? Ótimo. Então, essa combinação de maturidade com impulso, eh, complementa novamente, né? A vida é Uhum. feita de complementos. Ninguém Uhum. tem todas as características Sim. numa única pessoa. Sim. Então, juntar duas pessoas é sempre mais do que dois, Sim. certo? E quando você junta um grupo de pessoas experientes, né, que você escolhe com ponderação, pessoa de mercado, pessoa mais industrial, pessoa que é mais financeira, etc. Isso com certeza são complementos, pessoas que veem muito a questão de engajamento, a questão humana, que a gente nem falou muito disso, mas Uhum. no final das contas, tudo que foi feito se construiu, alguém estava lá, é uma necessidade fundamental de ter também a visão humana, porque elas que vão construir e vão engajar sim ou não no teu propósito e te ajudar a fazer o que você pretende, sonha, né? Vai ser uma construção de várias pessoas. Sim, eu acho que tu falou muito bem ali na questão
do não matar. Eu vejo que a gente tentou, por uma época ali, tirar um pouco do ímpeto que a gente tem em criar Não, e a gente quase matou a empresa, é claro, não, é fundamental. O empreendedor nasceu de um ímpeto. né? Então, Então eu tenho uma admiração por todos os empreendedores que eu já conheci na vida, porque é realmente admirável, né? Conquistar o que conquistaram, todos eles, cada um com as suas histórias, né? Fizeram algo relevante que trouxeram até aqui, né? E aí chega num determinado ponto que é bom ter assim essa consciência de que trazer outras pessoas para olhar o seu negócio uhum, no sentido de olhar para o futuro, de ajudar, de realmente construir um, um elo daquilo que ele tem hoje para o futuro, né? uhum, Porque existe um risco muito grande, né? É, que é você não ter esses ímpetos e, no final das contas, a sua empresa ficar irrelevante, perder mercado, e isso também, né? Não fazer nada também é super perigoso, sim. certo? Porque o mundo é dinâmico. A gente percebeu isso no. A gente se escorou por muito tempo em um produto que era a vaca leiteira do grupo. Hum. E a gente não percebe, né? Mas tanto analisando pela curva S ou pela BCG, esse produto ele devagarinho, bem devagarinho, tu não percebe, vai se deslocando para aquele quadrante abacaxi. Certo? Precisa tomar muito cuidado, que é E natural, que né? é natural. E a gente Uhum. não percebia isso. Quando você está imerso, você mesmo, nos seus problemas, e eu, às vezes, eu uso esse exemplo, eu gosto de jogar xadrez. Uhum, E quando eu estou jogando xadrez, eu tenho minha visão naquele momento, e por mais que eu já jogue há tantos anos, quando eu vou olhar o que eu fiz, eu falo, eu sou o melhor observador do que eu mesmo como jogador. Porque você vê o que você cometeu de erro, por que, que eu movimentei aquela peça? Porque, sim. então, sabe, é natural, quando você está na operação, é difícil você enxergar tudo, por melhor jogador que você seja. Uhum, Então, um outro observador externo pode ser até menos capaz, e normalmente é, até do que o executivo que está lá, né, com toda essa humildade, mas ele pode falar assim: olha, esse movimento te coloca em risco o rei ali na frente. Então, será que é isso que você quer fazer? Então, é jogar E, xadrez. e aí entra, só para a gente finalizar, na formação do conselho, que o ideal a gente formou pegando pessoas do momento da empresa. Então a gente está no momento de organização de produtos, olhar para a cadeia da indústria, criar Uhum, soluções melhores. Então a gente pegou uma pessoa que complementava isso que a gente queria. É mais certo. ou menos assim que a gente escolhe o conselho, pelo momento da empresa, o que ela quer Com investir. certeza, o momento da empresa e principalmente, por exemplo, você chega e avalia, meu problema atual qual que é? Eu tenho pouca base de conhecimento ou deveria ter mais para a área financeira. Uhum, Coloque um conselheiro que vai te ajudar a fazer os seus planos de investimento, acompanhar seu planejamento estratégico nessa ótica. Não, meu problema é mercado. Eu queria ver como que eu posso tracionar o meu negócio no e-commerce. Traga alguém que seja especialista, que teve uma carreira de sucesso no e-commerce. E assim sucessivamente, pode ser na indústria. Hoje, no caso específico de indústria, uhum, hoje eu não tenho conhecimento do que mais está atualizado em relação à indústria 4.0. Quem que hoje já passou por isso e que está numa outra fase, já foi para conselho e que pode agregar? Sim, porque assim, existem modismos, né? Então, uhum, por exemplo, você vai atacar um negócio como esse, só que você não tem noção do que significa indústria 4.0. Para não repetir os erros, pegue alguém que já passou por isso, sabe? uhum, Então, o conselho ele pode inclusive ser reformatado periodicamente conforme ciclos se completam, né? uhum. Então é fundamental isso. Muito bom. Marcelo, queria agradecer a tua presença. Eu que Muito agradeço. obrigado por ter vindo aqui até aqui conosco, compartilhado, conhecer a APO. Foi um Uhum. prazer ter você aqui conosco.
Eu que agradeço, muito obrigado. Espero ter contribuído aqui para a tua Audiência. audiência, exatamente, né? E fica um abraço geral aí para todos. E assim nós encerramos mais um Apocast. Valeu!